Paz, irmãos, pode se sentar, amém? Glória a Deus. Quem aqui tem uma necessidade de intervenção divina? Quem aqui tem uma necessidade de que Deus intervenha em algo? Pode, se ninguém tem, tá bom, mas quem precisa de uma intervenção de Deus em algo? Se não for Deus, não adianta. Amém. Todos nós temos uma necessidade, na grande maioria as pessoas estão sempre, ao longo da vida, todos nós temos necessidade de intervenção divina, a todo tempo. Alguns em um determinado momento da vida, outros em outros, e tudo segue. O ponto que eu quero tocar na mensagem de hoje é algo que, quem sabe seja a grande frase, do momento para todas as pessoas. É como se Deus tivesse que fazer algo emergencial. Se não for agora, não vai dar tempo. Deus tem que ser agora porque apertou. O cadarço está apertado, meu pé está doendo e não dá mais para esperar. E a gente sempre acha que Deus está atrasado. A gente sempre tem a impressão de que Deus está atrasado. E eu, pela manhã, na última semana, estava correndo pela manhã, gosto de amanhecer o dia e fazer uma corrida, e ouvindo os meus podcasts, e correndo, e Deus falou comigo tremendamente em um dos podcasts, um dos pastores que eu gosto de ouvir, e ele falou a respeito desse assunto. As pessoas estão sempre precisando de Deus de forma urgente, de forma emergencial, e todo tempo a gente acha que Ele está atrasado. A gente sempre acha que Ele já passou do tempo. Eu não aguento mais. Como é que você me deixou passar esse tempo todo por esse problema? Como é que você ainda não entrou com providência? Eu estou na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Eu sou bom, eu trato as pessoas bem. Eu ajudo aquele que está necessitado, eu sou uma pessoa de bem, e por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Por que o Senhor não entra com providência logo? Por quê, e mais por quê? E a gente não consegue às vezes parar simples e falar, mas o para quê? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito que está por trás desse processo? O que o Senhor espera que eu aprenda ao final desse processo para que eu possa aplicar depois na minha vida? E essa é, quem sabe, a situação de 80% a 90% da sociedade hoje. Todo mundo acha que Deus já passou do ponto, do tempo de entrar com uma intervenção divina sobre determinado aspecto da sua vida. Vamos ler apenas um versículo de uma história que acredito que toda a igreja conheça. Fica em Marcos capítulo 5, verso 23. Diz assim: pedindo com muita insistência, a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, que ela para que sare e viva. Contexto dessa história, para aqueles que não conhecem, Jairo é um pai de uma menina de 12 anos que está doente, precisando de um socorro, e ele vai até a pessoa certa, ele busca socorro no lugar certo, ele vai atrás de Jesus, e ele encontra Jesus no caminho, e ele fala com insistência, diz a palavra aqui, eu até deixei marcado aqui, pintei de uma cor diferente, botei um negrito na palavra. Ele pede com insistência, ele fala, minha filha está morrendo. Então a filha de Jairo, de 12 anos, está num processo de uma doença que ela não consegue curar, e ele entende que ela está a ponto de morrer, caso não haja uma intervenção divina. De fato, me parece razoável Jairo ter a sensação de que isso é urgente.
de que tem pressa para o assunto. Sabe, caso de vida ou morte, é assim que a gente usa na expressão quando algo é emergencial. Então Jairo me parece razoável no seu pensamento. Então o contexto disso é um pedido de socorro de um pai desesperado, que só quer ver a sua filha bem. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu bens materiais, ele não pediu um super emprego, ele só queria a cura da filha dele. Um pedido razoável, um pedido digno de ser feito. E ele fala isso com urgência, por quê? Porque isso fugiu do controle dele, ele não consegue fazer mais. Não é um médico que ele consegue chamar, não é um remédio que ele consegue comprar, não é algo que ele possa fazer. Mas ele fala, fugiu do meu controle, eu preciso jogar para quem pode resolver. Porque eu não consigo mais. E quais são os sentimentos gerados, num contexto como esse? Imaginando essa situação onde Jairo tem esse dilema, na sua casa, ele tem esse problema para resolver. E ele percebe que o tempo está passando e a solução não chega. Qual é o sentimento, A sensação de que Deus não está te ouvindo. A sensação de que você está falando e Ele não está te ouvindo. Como se Deus tivesse atrasado para fazer algo. E aí Jairo chega até Jesus, e ele encontra Jesus num povoado, e ele explica a situação, e Jesus se compadece daquilo, e ele começa a andar em direção a ir à casa de Jairo, para poder curar a menina. Então Jesus ouviu, Jairo chega em determinado momento, se encontra com Jesus pessoalmente, fala a respeito da sua necessidade. E se você quiser na sua casa, pode ler a partir do verso 23, você vai ver até o 46, vai ter a história discorrida, são poucos versículos e você vai compreender essa história mais fácil. Mas Jairo, ele consegue falar com Jesus, Jesus compreende, se compadece e ele sai ao encontro dessa menina. E ele vai. Jesus queria, curar essa menina, ir até ela para curar ela. Mas vai dizer também que quando ele está no caminho para ir até a casa de Jairo, uma multidão aperta Jesus, porque por onde passa todos querem tocar o mestre, todos querem chegar próximo do mestre, todos querem ter a sensação e o prazer de estar próximo do mestre. E a palavra diz que a multidão o apertava, é assim que está escrito. Então, no trajeto de Jesus até a casa de Jairo, houve um obstáculo, Algo estava impedindo ele de chegar até lá. Mas vamos fazer uma alusão também a uma história muito semelhante a essa. A história de Lázaro. Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro e tinham uma necessidade também semelhante a essa. Chamando Jesus para ir até a sua casa porque o seu irmão estava prestes a morrer. Que também, para mim, é a mesma situação. Uma solicitação digna de uma pessoa que está necessitando de uma intervenção divina. Então veja, Jesus está no processo, no caminho, indo até a casa de Jairo, a multidão o aperta e ele não consegue ir no mesmo ritmo, na mesma velocidade. E aí, para ajudar, diz que quando ele está no meio do caminho, no meio da multidão, ele diz, opa, alguém me tocou. Os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, falaram, mestre, você está de brincadeira, Claro que alguém te tocou, olha o tanto de gente está na sua volta. Olha quanta gente está do seu lado, é claro que alguém te tocou. Ele falou, não, você não está entendendo, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Então não adianta, também uma reflexão importante para nós aqui, não adianta simplesmente estarmos na igreja. Não adianta simplesmente virmos aqui a culto, achar que aqui nós estamos próximos de Jesus. Não, você precisa tocar nele de uma forma diferente. Não é a questão física que estava aproximando as pessoas de Jesus, mas era a questão espiritual. Aquela mulher estava determinada a algo.
Mas lembre-se, Jairo está passando o seu problema particular. O conflito na mente de Jairo continua, porque Jesus deveria ir ao encontro da menina, e no meio do caminho ele falou, opa, pera aí que eu tenho outro negócio para fazer aqui antes. E a cabeça de Jairo, como é que está? Nesse momento Jesus diz, alguém me tocou de forma diferente, e a mulher, que foi escondida, rastejando, porque as pessoas não poderiam vê-la, porque ela era uma pessoa impura, porque ela não poderia se misturar com os outros, ela chegou depois de 12 anos sofrendo, conseguiu tocar na orla do vestido do mestre, e dele saiu virtude, e ela foi curada. E o Jairo está lá, o tempo está passando, a minha filha está morrendo. Jesus, larga essa mulher aí, eu te chamei primeiro, eu cheguei na fila primeiro, vamos logo. A Bíblia não fala isso, mas eu fico imaginando o relato de um pai, necessitado de uma emergência, que a sua filha está morrendo. Então, o bicho está pegando lá, o problema está sendo resolvido, e o Jairo está assim, tá bom, legal, você está aí resolvendo o problema dela, mas eu te chamei primeiro, por que você não vai na minha casa resolver o meu problema? E às vezes a gente está assim, achando que só nós temos problema, que só nós passamos por dificuldade. Mas fica um aprendizado importante, Jesus curou aquela mulher, então chegou cura na casa daquela mulher, antes de chegar a cura na casa de Jairo. E Jairo teve que ter maturidade suficiente para celebrar a conquista de alguém, antes de chegar na casa dele. Sabe por quê? Porque a vitória do seu irmão é a sua vitória também. Enquanto a gente achar que somente as coisas só não vêm a nós, vêm a nós e vêm a nós, e tudo é para nós, nós não vamos viver em uma sociedade que seja saudável. O desequilíbrio entre pessoas terem de mais e outras terem de menos, traz, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou dizendo de tudo, o aspecto de saúde, o aspecto intelectual, o aspecto político, tudo isso, se tiver desequilíbrio, é um problema, a sociedade não vai viver bem. Então, tudo aquilo que é equilibrado, e eu não estou falando de socialismo, que não é isso que vai resolver o problema das nações, pelo contrário, eu estou dizendo que, quanto mais equilibrado for, e quanto mais justo for, a forma como as coisas são entregues às pessoas, a gente vai ter uma sociedade mais harmônica. Você vai ver menos pessoas passando necessidade. Você vai ver menos necessidades que você vai precisar tirar do seu, às vezes, para poder suprir o outro. Então, a bênção do irmão do seu lado é a sua bênção também. Porque se ele está bem, você está bem. Então, Jairo precisou celebrar primeiro uma cura, um milagre na casa do seu próximo, para depois celebrar na casa dele. Jesus parou no meio do caminho, e não foi no tempo de Jairo, mas foi no tempo dele. A ansiedade, ela não nos permite enxergar a grandeza de Deus. Quando nós entramos num nível de ansiedade, a nossa vida ela também entra num nível de estresse, que é maior do que o nosso corpo ele pode superar. O nosso corpo ele não consegue lidar com um nível de estresse altíssimo. Algumas pessoas conseguem trabalhar com alta rotatividade de estresse por um determinado tempo. Chega um momento que explode. E quando nós entramos num nível de ansiedade que começa a interferir no nosso humor, na nossa vida, com as nossas famílias, com os nossos amigos, na relação do trabalho, é que algo está errado. É que algo está sendo prejudicial para você. E você entra num nível de ansiedade que não te permite enxergar que Deus é grande para fazer tudo quando Ele quiser fazer. E aí a gente fica nessa de que Deus está atrasado. Marta e Maria receberam uma notícia de que o irmão Lázaro havia morrido. Enquanto Jesus estava operando o milagre da mulher do fluxo de sangue, essa mulher que chegou no meio do caminho,
o mesmo texto que eu falei para vocês lerem, vai dizer que Jairo recebe a notícia, a pessoa chega e fala: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre não, a sua filha morreu. E essa é a palavra, fala assim: não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha morreu. O seu problema, agora que você tinha como uma expectativa de solução, ele não tem mais solução. Ele continuará sendo um problema que você vai carregar para sempre, porque você tentou chamar uma intervenção divina e Deus não te ouviu. Ele não quis fazer por você, ele fez por essa mulher aí, mas por você ele não fez. Eu estou contigo. Não temas, Jairo. Por que você está com medo? Por que você está achando que não tem solução? Não temas, eu estou contigo, eu estou do seu lado. Que nem diz hoje em dia, hashtag tamo junto até o fim. Jesus chega para Jairo e fala: eu não sei o que te falaram aí, que a sua filha já morreu, que isso e aquilo. Eu estou falando para você, confia em mim. Eu estou com você até o final. Deus, ele sempre tem algo superior para nos surpreender e mostrar que as nossas expectativas são tão pequenas diante daquilo que ele tem para nós. Sabe por quê? As pessoas, tanto Jairo quanto as irmãs de Lázaro, eles estavam lá clamando por cura. O que eu quero dizer com cura? Quer dizer que uma pessoa ela está com um problema, mas o seu funcionamento maior do seu corpo ainda está em operação. Vamos dar um percentual aqui, não posso nem dizer isso porque a Bíblia não fala o que exatamente estava acontecendo, mas digamos, se uma pessoa está viva, ela ainda está com 50% de caminho andado já. Depois que ela morre, acabou. O percentual baixou a 0. Por quê? Porque já desligou o aparelho, desligou. Não liga mais o carro. Enquanto elas estavam clamando por cura, Jesus tinha ressurreição. A gente às vezes pede algo e Deus tem algo muito superior para nos entregar. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos os planos de Deus. Nós não sabemos o que Deus tem preparado e reservado para nós. A gente só tem ansiedade, a gente só tem expectativas, a gente fica vivendo a turbulência, o turbilhão, e a gente fica ali achando que as coisas vão se resolver na base da porrada, na base da força, quando na verdade tudo vai resolver na base da intimidade que você tem com Deus. Confiar é sempre a melhor alternativa. Pode ter o que está acontecendo, o que for. Pode estar o bicho pegando lá de fora, eu já falei sobre isso aqui. A sua paz interior é a confiança que você tem em Deus. O mundo pode estar o caos, o seu coração precisa estar em paz. Em paz e em confiança. Porque nós sabemos que temos problemas, temos dificuldades. E isso vai acontecer sempre. Não vai parar. Até o dia que a gente for partir daqui, teremos aflições. Jesus nunca nos enganou disso. Eu, inclusive, em uma das ministrações que fiz mais recente, tentei ser bem enfático nisso, até nem sei se fiz tão correto assim, mas dá clareza para os irmãos de que não existe aqui, não é um parque de diversões. Nós estamos vivendo um processo de amadurecimento dia após dia. Confiar é a melhor alternativa. Não desista. Entrega para Ele e confia nele. Não entre em pânico achando que não vai dar tempo. Ah, Deus, se você tivesse entrado com providência ali naquela hora, não teria acontecido aquilo. Se você tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo. Não seja massacrado pelo sentimento de derrota, olhando para o tempo na ótica humana. Não deu tempo. Deus não chegou na hora certa. Agora já eras, acabou. É isso que muitas vezes a gente faz. A gente se autoproclama derrotado antes de ter a vitória completa que Deus tem para nós lá na frente. Preserve o seu coração na ótica do tempo de Deus.
O seu tempo não é o tempo de Deus. Ele não trabalha no nosso... Tio Tom, me lembra aí qual que é o nosso tempo? Nós vivemos no tempo Cronos, e Deus trabalha no tempo Kairos. O tempo dele não é o nosso. O nosso aqui é o reloginho. Reloginho que atrasa, dá o horário da reunião e ninguém entra na reunião no horário combinado. Alguém não chega e você fala, está atrasado. Mas o tempo Kairos não atrasa, não erra, chega sempre na hora certa, entra sempre com providência no momento certo, traz a solução na hora certa. Lembre-se disso, o tempo de Deus não é o seu tempo. Jesus, ele sempre vai chegar na hora certa, exata, sem atraso, e não é o seu tempo, é o tempo dele. Jesus, ele chega na casa de Jairo e diz a todos que a menina não morreu, mas a menina dorme. O texto vai dizer que as pessoas deram risada da cara dele. Pá, como assim? E ele falou, ela está dormindo. A menina está dormindo. E as pessoas que estavam com a visão e na ótica humana estavam dizendo, a menina está morta. Trazendo para uma linguagem clara, alguns disseram, você não chegou a tempo. Jesus está dizendo, eu cheguei no tempo certo. Jesus, ele chega no túmulo de Lázaro, e Marta e Maria reclamam. E aí essa palavra mesmo, se você for ler a passagem, elas reclamam com Jesus, dizendo como se ele tivesse chegado antes, o irmão delas não teria morrido. Está dizendo, você está atrasado, Jesus, você não chegou na hora certa. Quase falaram assim, se era para chegar essa hora, era melhor nem vir. Reclamando, achando que Jesus não está fazendo o que deve fazer no tempo que ele quer fazer e que ele vai fazer. Jesus, ele sabe a hora de chegar e a hora de agir. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Com Lázaro, Jesus, ele chegou, as irmãs de Lázaro reclamaram, mas Jesus só falou assim, tira a pedra. Não, mas como assim? Tira a pedra. Tira a pedra. Ele não ficou dialogando, discutindo, explicando que o tempo dele não é o tempo dela, que ele veio fazer algo muito maior e superior do que as expectativas que elas tinham. Não, ele só falou, tira a pedra. Não, mas ele já está fedendo, já tem 4 dias que morreu, já deve estar se decompondo. Ele falou, tira a pedra. Acredita, confia. Com a filha de Jairo, ele entra apenas com algumas poucas pessoas, os 3 discípulos que estavam com ele e mais os pais da menina. Sabe por quê? Tinha um monte de gente incrédulo lá, que quando ele chegou e falou que a menina estava dormindo, deram risada da cara dele, zombaram da cara dele. Não adianta nada você ter do seu lado pessoas que não acreditam e não partilham da mesma fé que você. Você não pode dividir sonhos, expectativas com pessoas que não partilham da mesma fé que você. Essas pessoas não devem participar de uma forma ativa das suas conquistas, porque muito provavelmente elas não vão te empurrar para as conquistas, vão te puxar para a derrota. Para Lázaro, ele manda tirar pedra. Quando tem uma ação física, algo que nós temos que fazer, ele falou, tira a pedra. Ele não podia falar assim, pedra, sai daí, a pedra sairia, mas ele falou, tira a pedra. Houve uma confiança depositada nesse momento, falou, tá bom, tiraram a pedra. A pedra saiu e falou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Lázaro estava vivo. Ele ressuscitou, porque Jesus chegou na hora
certa dele. Com a menina, filha de Jairo, ele entra com poucas pessoas dentro do quarto, e a palavra diz que ele vai dizer para ela: menina, levanta. Não tem muito auê, não tem corre-corre, não tem fuzuê, não tem gritaria, só tem uma palavra liberada: levanta, vem para fora. Deus é simples. Nosso Deus, ele não é um Deus complexo. Ele não vai fazer rituais, não vai fazer coisas difíceis para que as pessoas possam receber o milagre. Ele falou apenas uma palavra: levanta. Ele falou apenas 2 palavras para Lázaro: vem para fora. 3 palavras, né? Nosso Deus, ele é um Deus pontual, irmãos. A gente não enxerga isso, mas Deus é pontual. E eu queria liberar algo sobre você essa noite, que Deus, quando eu estava refletindo em cima dessa ministração, algumas coisas que ardiam no meu coração, é que Deus pode estar chegando para você aí agora, para fazer algo agora. Quem sabe através dessa ministração, você que está assistindo agora, ou quem sabe você que vai assistir essa mensagem depois, Deus pode estar chegando para você aí agora. Mas Ele também pode não estar agora, e vai chegar no tempo dele, e você vai ser alegre, e vai celebrar da mesma forma. O medo e a ansiedade estão tentando roubar a sua paz. É isso que a pressão do mundo está fazendo com a gente. A pressão por conquistas, a pressão por status, a pressão por recursos, está fazendo com que a ansiedade e o medo roubem a nossa paz. O medo de não termos como suprir as necessidades básicas da nossa família no próximo dia. O medo de o emprego estar cada vez mais em baixa e eu não ter condições de suprir as necessidades básicas da minha família. O medo de não ter uma cura liberada ou dinheiro para adquirir um remédio necessário para um tratamento. A pressão por cada vez mais mostrar para os outros que eu tenho algo, que eu sou melhor, que todos os dias eu preciso provar que eu estou num nível superior do que o outro amiguinho ali do lado. Tudo isso está roubando a nossa paz. O medo de não ser aceito pelas pessoas que estão à nossa volta. O fracasso parece que está batendo na nossa porta assim, ó, todo dia. Não vou conseguir, não vai dar certo, não dá mais, agora fugiu do controle, agora degringolou de vez. Olha lá, depois que fulano morreu, depois que ciclana morreu, a família se despedaçou. Olha, agora acabou de vez. Se tinha alguma coisa para acontecer, agora aconteceu. É isso que está todo dia assim, ó, batendo na nossa porta. O fracasso está lá, dizendo assim, ó, você é um fracassado, você perdeu, você não consegue mais. A sua família está destruída, você já eras. É isso que está vindo sobre a sua porta, tentando te colocar para baixo todos os dias. E para fazer isso, tem um monte de gente aí fazendo, viu? Os mensageiros do Apocalipse estão aí, ó, à solta, trazendo só notícias ruins o tempo todo. O sentimento de frustração está tentando tomar conta do seu ser. Toda hora você se encontra frustrado por algo. Toda hora você encontra alguma coisa que te fez não se sentir satisfeito com algo. Nunca você está satisfeito. Ah, eu conquistei isso. Não, mas eu pedia tanto para Deus para ter a minha casa própria. Não, mas uma casa agora de 100 metros quadrados não é mais suficiente, eu preciso uma de 200. Não, porque o carro que eu queria era o carro tal, e agora não serve mais, porque o carro tal, agora eu preciso do outro, que é melhor. Você nunca está satisfeito. Você nunca consegue encontrar satisfação na sua vida. Tem pessoas que não conseguem encontrar satisfação com o cônjuge, às vezes.
não está satisfeito com a pessoa que está do seu lado, não está satisfeito com a pessoa que Deus colocou ao seu lado e que você escolheu muitas vezes, que pode ter sido que Deus não escolheu, mas você foi lá e escolheu, então vai até o final e seja feliz. Não se sinta um frustrado, um fracassado todos os dias. Escute algo importante: Deus está no controle de todas as coisas. O mundo está tentando colocar em você o sentimento de negatividade, de problema, de incapacidade, de frustração. Está fazendo tudo isso. E Deus está lá, no tempo dele, no Kairos, só liberando o seu propósito, o seu caminho, destravando as coisas na hora que tem que ser destravada. Deus nunca está atrasado, nunca Deus está atrasado. Em nenhum momento Deus está atrasado. Deus, Ele está te ouvindo e chegará no tempo certo, que não é o seu tempo. E tem algo que Deus falava muito comigo sobre isso. E para mim, aqui está o ponto aonde as pessoas não conseguem compreender. E é aqui que tudo pode ser visto de uma forma boa ou de uma forma ruim. O processo não é o problema. O processo é o seu momento de amadurecimento. O processo te coloca cicatrizes que são capazes às vezes de curar feridas de outras pessoas. O processo vai te fazer dar valor a coisas que você não dava valor. O processo vai te transformar numa pessoa mais sensível aos problemas dos outros. O processo vai te tornar uma pessoa mais grata. O processo vai te tornar uma pessoa melhor. E o processo não é um processo de ascensão imediata. Às vezes você vai rastejar por muito tempo, para depois você subir os degraus. As pessoas não conseguem compreender isso. E aí o processo passa a ser um problema quando você encara ele como um abismo, onde você cai, e não como uma escada onde você sobe. Você precisa entender que quando um processo, um problema é colocado na sua frente, não é para te derrubar, é para te levantar. Ninguém sai mais fraco de uma guerra. Todas as pessoas que passam por uma guerra, sejam inclusive aqueles que perderam a guerra, eles aprenderam algo. Eu sou apaixonado pela história do Japão, em ver, por exemplo, como o Japão se posicionou logo após o ataque em Hiroshima. Caiu lá, uma bomba destruiu. No dia seguinte, o que estava acontecendo? As crianças estavam no meio da rua tendo aula, porque a educação era prioridade para o Japão. Eles entenderam que era na educação que eles teriam uma sociedade melhor. Não seria devolvendo uma outra bomba do outro lado. Aí vem o tsunami e ataca de novo. E o que acontece no dia seguinte? As crianças estão reunidas no meio da rua tendo aula, porque eles entenderam que a educação era prioridade para eles. Os problemas não vão te colocar para baixo, se você entender que ele é um processo de amadurecimento para você. Mas se você enxergar ele como aquilo que vai te derrubar, que vai te colocar para baixo, aí vai ser o seu fim. Aí você não tem mais forças para sair. Aí parece que você entrou num buraco onde você não consegue enxergar, mas ninguém é bom, ninguém presta. A igreja de Cristo não está na terra, não tem mais ninguém orando, ninguém faz uma visita, ninguém isso, ninguém aquilo, quando na verdade é você que não consegue enxergar. A gente coloca a culpa muito nos outros, nas pessoas que estão à nossa volta. A gente encontra uma série de coisas para poder culpar alguém e trazer respostas ao problema.
quando na verdade você não enxergou, que às vezes você não se posicionou corretamente diante do problema. Eu já falei diversas vezes sobre isso, mas para mim é uma explicação muito simples. Nós precisamos ter uma postura diferente para curar e sarar os nossos problemas. Tem uma história bem simples que diz: um casal tinha muitas dores nas costas e falava: vamos chamar uma massagista aqui para vir aqui e tratar esse problema nosso, né? Massagem. E aí a massagista chegou lá e falou assim: não, faz isso, faz aquilo, senta assim, a cadeira de vocês aqui não é boa, você tem que sentar desse jeito, você tem que mudar a sua postura, não sei o quê. E aí ele falou: não, mas eu te trouxe aqui para fazer uma massagem. Ela falou assim: se eu fizer uma massagem, você vai se sentir bem agora. Amanhã, a sua dor nas costas está aí do mesmo jeito. Se você não mudar a sua postura, se você não mudar a forma como você senta, os seus hábitos, o seu problema sempre vai continuar no mesmo lugar. E eu vou vir aqui, vou te massagear, você vai se sentir bem, e amanhã você vai ter problema de novo. E aí você vive num ciclo de problema, massagem, problema, massagem, problema, massagem, quando você, na verdade, tem que cortar o problema. É a sua mudança de postura que vai eliminar o problema. Tudo está na forma como nós encaramos. E lembre-se, o processo ele nunca é o fim, mas ele é sempre o meio pelo qual Deus nos permite crescermos em todos os âmbitos da nossa vida. Nunca o processo é o fim, nunca é para terminar. O processo é sempre o meio que Deus usa para nos promover a novos níveis de intimidade, a novos níveis de conhecimento, a novos níveis de administração de coisas grandes. Porque se você não consegue administrar o pouco, como é que Ele vai colocar você para administrar algo maior? Se você não passa por um processo de administrar algo pequeno, como você passará a administrar algo tão grande de uma forma imediata? Há estudos diversos que dizem que empresas, grandes impérios formados por famílias, ao longo dos últimos anos vem passando por uma degradação, por um declínio. Porque os pais, os avós, os bisavós que vieram de baixo, que construíram e que passaram por um processo para chegarem até um nível mais alto, entregaram isso para as próximas gerações, que não tiveram um processo de amadurecimento, mas já chegaram no alto. E eles não conseguiram manter a empresa crescendo, mas as empresas, os impérios começaram a cair, porque não tiveram processo, não passaram pela prova, pelo processo de amadurecimento, começar de baixo, para poder galgar novos voos. Amém? A palavra que eu quero deixar para você guardar é que Deus, Ele é pontual. Você pode colocar isso no seu coração e gravar: Deus é pontual. Deus não vai me deixar nessa prova o tempo que eu não possa suportar. Deus não vai me abandonar por um tempo que eu não possa suportar, mas não sou eu quem sei o tempo que eu posso suportar, quem sabe é Ele. E quem vai entrar com providência na hora certa é Ele também. Amém? Você acredita nisso? Você pode fechar os seus olhos. Vou pedir para que a banda possa se posicionar aqui, para nós ministrarmos um louvor ainda juntos. Vou pedir para você fechar os seus olhos nesse momento. Eu não sei qual é a necessidade de intervenção que você tem nesse momento. Sabe, Deus, Ele tem formas diversas de fazer as coisas. Deus vai te surpreender até na forma como Ele vai cuidar de você, como Ele vai tratar o seu problema. E não é da forma como você estava esperando muitas vezes, mas é da forma como Ele quer fazer. Ele quer te surpreender. Mas você precisa dar espaço para ser surpreendido. Você precisa querer ser surpreendido. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Sabe qual é a minha oração essa noite? É para que você esteja disponível a ser surpreendido por um milagre de Deus. Para que Ele faça
tudo diferente do que você quer, mas que Ele faça a vontade dEle. A minha oração é para que Deus não faça o desejo do meu coração, porque às vezes eu não estou conseguindo enxergar qual é o milagre dEle. A minha oração é: Senhor, coloca em mim os desejos que estão no Teu coração, para que eu possa cumprir o Teu propósito, para que eu possa cumprir a minha missão, para que o meu chamado ele seja um chamado para deixar referências, um chamado onde vai marcar uma geração, não para que as pessoas lembrem do Rodolfo, mas para que as pessoas lembrem do Deus que o Rodolfo serve. Nós temos um Deus capaz de fazer todas as coisas, um Deus extraordinário, um Deus de surpresa, um Deus de novidade, um Deus que todos os dias pela manhã, quando Ele brilha o sol, Ele está dizendo para você: filho, eu estou te dando um novo dia como uma oportunidade de você viver o extraordinário de Deus, de você viver o que você jamais viveu, mas depende somente de você, não depende de mim, não depende do Washington, não depende do pastor, não depende de Deus necessariamente, depende só de você, porque Ele já escancarou os braços dele na cruz do Calvário, dizendo que te amava, que Ele te aceitou mesmo antes de você o aceitar como seu Salvador, como seu Senhor. Deus, Ele te amou primeiro e te chamou de filho. Espírito Santo de Deus, libera, meu Pai amado, sobre essa igreja nessa noite, Pai, uma palavra, Senhor, de encorajamento, uma palavra, Senhor, de um novo tempo, de uma nova estação, de um novo relacionamento contigo, de intimidade, meu Pai amado, de profundidade em conhecimento, de entender quem o Senhor é, Pai, de entender o chamado, o propósito, entender o sentido de todas as coisas. Libera, Senhor, libera sobre nós mais conhecimento, Senhor, e deseje te servir, deseje te buscar, deseje entender mais como o Senhor trabalha, deseje entender quem o Senhor é. Te amamos, Senhor, te amamos, te amamos. Amamos sentir o Teu abraço, o Teu toque, o Teu cuidado, a Tua paz, a Tua alegria. Espírito Santo de Deus, prepara pessoas para viver sonhos neste lugar, Senhor. Prepara pessoas para viver propósitos neste lugar, ó Pai. Libera destinos, Senhor. Que os Teus anjos possam, meu Pai amado, liberar destinos dos Teus filhos neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha o que Deus fala para você essa noite. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga à sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as tuas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que te espalha na escuridão, nem dos males que te matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você verá e olhará com as suas mãos que os maus são castigados. Você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará os anjos dele, cuide de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-los com as asas, com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamaram, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que eles sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Oh Espírito Santo de Deus, nós precisamos, meu Pai amado, confiar mais em Ti, Senhor.
Sabemos que o Senhor é conosco, Pai. Sabemos que o Senhor está conosco.